interessante, é um tema que envolve ética, envolve psicologia, envolve reprodução assistida, a parte clínica, envolve tudo, que é sobre o direito da criança saber e o direito dos pais não contarem sobre a doação de gametas. Então, o direito dessa criança saber a origem do seu gameta, não só do gameta, mas a origem da sua concepção, se foi de reprodução assistida ou de reprodução natural, e o direito dos pais de não contarem. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. A gente tem como apresentador nesse mês a nossa querida psicóloga Rose Marie Melamed. Mais uma vez, obrigada, Rose. Para quem não sabe, a Rose ela teve um pequeno acidente e ela fraturou os fêmurs. Isso faz uma semana, né, Rose? Sei lá, 10 dias. E mesmo assim ela está aqui para compartilhar um pouco do conhecimento dela com a gente. Então, mais uma vez, muito obrigada, viu, Rose? Então, vamos lá, vamos dar início. Como moderador, temos euzinha, e aí eu vou só fazer uma pequena introdução sobre o assunto. A gente fez um trabalhinho aí no Fertility sobre isso, então eu vou fazer a introdução, aí depois no final, se tiver tempo, eu comento junto com a Rose um pouco do trabalhinho. Rapidinho, sobre a parte mais da literatura da doação de gametas e doação de óvulos. Então, só para a gente lembrar que a doação de gametas é um tratamento já bem estabelecido há mais de, sei lá, quase 100 anos, há muitas décadas já é feita a doação de gametas na reprodução assistida. A doação de sêmen ela é usada há mais de um século, né? Então, antigamente, os reis, né, eles doavam o seu sêmen para as esposas dos seus servos para ter mais descendentes. E a doação de óvulos, de óvulos, um pouquinho mais recente, mas já é possível há mais de 30 anos. Tá? Então, quais são os motivos para se fazer uma doação de gametas? Quais são os motivos hoje para se fazer uma doação de óvulos? Então, obviamente, por infertilidade masculina, então aquele homem ele usa um sêmen, aquele casal usa um sêmen de doador para conseguir uma criança, por distúrbios genéticos paternos hereditários, então para não passar para frente aquele distúrbio, aquela doença, ou por uma ausência de um parceiro masculino. Então, esse motivo a Rose pode discutir a questão psicológica disso daí mais à frente. Tá. Em relação à doação de óvulos, os motivos seriam também doenças genéticas maternas hereditárias, então para não passar para frente essa doença, insuficiência ovariana prematura, menopausa e pacientes que não respondem bem ao estímulo ovariano controlado, falha repetida de implantação, obviamente por uma questão ovariana, uma questão feminina, e também, como dito, para a doação de espermatozoides por ausência de uma parceira. Nos últimos anos, aumentou demais a demanda por tratamentos de infertilidade utilizando óvulos e espermatozoides doados. Então, se a gente olhar aqui nesse gráfico, veja como isso tem aumentado. O que antigamente acreditava-se que uma mulher ou um homem não poderiam ter filhos por conta da escassez de gameta, ou vamos dizer assim, por conta da falta de saúde desse gameta, hoje já é um assunto que está virando cada vez mais corriqueiro e a demanda por óvulos, sobretudo por óvulos doados, tem aumentado muito. Então, hoje busca-se demais doadores de óvulos, quer seja por doação compartilhada, quer seja por óvulos pagos, como acontece em muitos países, doação por parentes, enfim. A demanda por óvulos doados aumentou demais nas últimas décadas. E as crianças, aí a grande questão a respeito disso que a gente vai discutir hoje será que essas crianças que foram concebidas por meio de doação de gametas, elas devem ser informadas sobre a origem da sua afirmação? E se caso afirmativo, quanto de informação sobre esses doadores deve ser revelada e quando essa informação deve ser revelada? Então, não só a informação a respeito do fato dessa criança ter sido concebida por um ciclo de reprodução assistida ou um ciclo natural, mas também caso esse ciclo de reprodução assistida ele tenha sido feito com doação de gametas, isso deve ser informado para a criança e se sim, esse doador deve ser revelado para a criança, sim ou não. Tá? Então, o que acontece? Tradicionalmente, o que foi visto até
os anos 90, mais ou menos, é que a concepção por meio de doação, ela era realizada sempre com doadores anônimos. Então, se a gente for olhar até a década de 90, em quase todos os países, a doação de gametas era feita de maneira anônima. Mas começou a ter uma tendência global para programas que usavam doadores que se identificavam, que concordavam em ser identificáveis. Então, a questão era, começou a ter uma tendência global para que esses doadores, eles fossem anônimos para os receptores, então, aqueles casais que estavam recebendo esse gameta, eles não tinham informações sobre a respeito daqueles doadores, tinham apenas informações relevantes para a saúde, né? Então, sei lá, tipo sanguíneo, às vezes questões físicas para se parecer com o casal, então eles tinham acesso às informações, mas não tinham acesso à identificação propriamente dita desses doadores. E esse anonimato acabaria a partir do momento que a criança concebida ali naquele ciclo atingisse a sua idade adulta, então ela tivesse vontade de saber a origem do seu gameta, e aí sim esse doador seria identificado. Então começou a ter uma tendência global para o fim do anonimato nesse aspecto. Então, os receptores não teriam acesso à identificação do gameta, apenas a criança. Como é que acontece a legislação a respeito do anonimato da doação hoje em dia? Então, a gente tem alguns países onde acontece a obrigatoriedade do anonimato, como acontece no Brasil, por exemplo. Então, no Brasil, o anonimato do doador, até então, ele é obrigatório. E até isso varia até como acontece em alguns, no outro extremo, como acontece na Suíça e na grande maioria dos países europeus, na verdade. Eu só estou dando exemplo da Suíça, porque a Suíça foi o primeiro país que começou a proibir a doação anônima de gametas. Tá? A grande questão aqui é, então, a legislação em reprodução assistida e as recomendações, né, a respeito relativas à reprodução por terceiros, elas têm promovido cada vez mais uma abertura da criança sobre a origem dos gametas. Então, isso começou na Suíça, começou a se estender pela Europa, e aí agora está chegando, né, mais nos outros países. E a gente tem observado, então, esse crescente debate a respeito dessas pessoas concebidas por doadores, se elas devem ter o direito legal de acessar as informações sobre os seus doadores ou não. Então, aqueles que são a favor da identificação do doador, eles protegem o quê? O interesse da prole. Eles dizem que a prole, ela tem o direito de conhecer a sua herança genética. Então, a criança, ela tem o direito de saber, ela tem o direito de obter aquela informação precisa sobre quem é aquele doador, até para eventualmente, se ela tiver possíveis problemas de saúde, essa pessoa, esse indivíduo e as pessoas envolvidas com essa pessoa podem tomar as decisões médicas futuras, caso tenha algum problema de herança genética, algo assim. Por outro lado, existem as pessoas que defendem o anonimato do doador. Então, e para que isso? Por que eles defendem o anonimato do doador? Para proteger a prole, para proteger essas crianças, não só as crianças, mas também toda a família de potenciais consequências negativas que isso pode acontecer para as relações familiares. Então, depois a Rose obviamente vai discutir, mas eu li diversos artigos de psicologia em que foram feitas pesquisas em que mostraram que algumas famílias foram desfeitas, alguns casais se separaram por conta da divulgação, da identificação do doador. Então, o que a gente tem na literatura, o que a gente tem sobre lei, o que a gente tem sobre os países é isso. Agora eu vou parar de compartilhar minha tela. Se der tempo, no final eu conto um pouquinho de como foi o estudo, a enquete que a gente fez aqui no Fertility. Rose, parei, agora eu te dou a palavra. Bom, como esse tema é bastante polêmico, né? O tema que diz respeito à doação de gametas e o direito da criança de saber e o direito dos pais de não contarem, eu coloquei essa tela que, a meu ver, representa muito, né, a cisão ou a divisão entre duas verdades, ou dois mundos, ou dois interesses, enfim, né?
existe uma população, ou pessoas de um lado e pessoas do outro. Então, eu vou contar um pouquinho o que acontece. Quando a gente se depara, né, com a inabilidade de conceber, de gestar, de dar à luz ao filho desejado, essa inabilidade ela pode ser vivida como uma situação estressante e desoladora. E o caminho percorrido na busca de uma resposta, muitas vezes, é marcado por inseguranças, né? A gente tem aqui uma figura do Pablo Picasso, que é uma mulher chorando. Na verdade, não são só as mulheres que choram, os homens também choram na ausência de gestação, né? Só que muitas vezes eles omitem os sentimentos porque acreditam, né, que precisam ficar fortes para dar força às suas mulheres, né? Bom, a gente tem estudado há tempos o impacto dos fatores psicológicos na vida dos casais inférteis, né? Então, ele é um tema conhecido, amplamente estudado e discutido nas últimas décadas. Pacientes com um diagnóstico de infertilidade frequentemente lidam com uma sobrecarga emocional ligada ao estigma da doença e às incertezas quanto aos resultados dos tratamentos de reprodução assistida. Então, olha só, a gente tem uma pessoa ou um casal que tem que lidar com o estigma da infertilidade. E daí, essa pessoa descobre que tem mais uma questão, que ela não tem a célula germinativa. Então, em vez de ter uma questão a ser resolvida, ela passa a ter duas questões, né? Então, vamos somando, né, condições negativas ou de dor. Então, a esta sobrecarga se somam as especificidades dos quadros que necessitam de recepção e doação de material genético. Doar e receber material genético, na ótica psicossocial, e se a gente basear, né, no que acontece no Brasil, a normativa de 2017 do Conselho Federal de Medicina ressalta o caráter não lucrativo ou comercial das adoções, resguardando a identidade dos doadores e receptores, seja para casais heterossexuais ou homossexuais. Eu fiz questão de colocar essa resolução, apesar de já ter havido a publicação de uma mais recente, pelo fato de que aqui existe algo muito importante, que além do resguardar a identidade dos doadores e receptores, né, então, assim, tem os casais homossexuais e homoafetivos, tem algo que na resolução atual, né, chama muito a atenção nos desdobramentos que pode trazer, não no contexto clínico, médico, mas no contexto psicossocial, que é a doação entre parentes, né, de até 4º grau. Então, em junho de 2021, foi publicada no Diário Oficial da União a resolução tal, e a partir da qual os doadores não devem conhecer a identidade dos receptores e vice-versa, exceto na doação de gametas para parentesco de até 4º grau, ou de um dos receptores de 1º grau, desde que não incorra em consanguinidade, tá? Então, assim, como é que é? Eu tenho uma filha e ela está em idade reprodutiva, eu me separei, o meu marido novo, meu companheiro, nananã, tem bem menos idade que eu, e aí ele fala, ai, queria tanto um filho biológico, daí minha filha fala, ok, mamãe, lhe dou o meu óvulo, né? Eu sou o quê? Um útero de substituição, temos possibilidades de fantasia entre esse triângulo amoroso, né? O que se não tiver bem discutido, se não tiver bem elaborado, algumas questões podem emergir, tá? Então, assim, isso foi só um exemplo, né? Enfim, várias outras questões podem emergir. Bom, o tema exposto é bastante debatido em meio aos profissionais de saúde mental. Em 2013, no primeiro Consenso Brasileiro de Psicologia e Reprodução Assistida, que foi publicado e com o apoio da SBRA,
as recomendações, né, que foram colocadas nesse consenso é de que as motivações para a recepção e para a doação de gametas e embriões sejam elaboradas. E, por vezes, é necessário trabalhar quais os recursos necessários, onde serão obtidos e como serão avaliados o luto pela perda da carga genética do filho a ser gestado, né? Não é só uma célula que se recebe, né? É muito mais que isso. E para eu receber esse presente, entre aspas, né, eu tenho que ter ciência do que eu estou recebendo, né? Por quê? Então, se não for bom, se não for um bom filho, é filho do outro. Se for um bom filho, é meu filho. Mas, e quem me doou? Teve filhos? Então, assim, existe muito... algo que acontece e que aparece muito nos consultórios de psicologia, que é o medo do abandono, né? Das mulheres que gestam, né, com células germinativas, que o filho vai embora, que o filho seja, né, requerido e querido, e que ele queira ir com a mãe que doou a célula, tá? Isto pode acontecer, como não pode. Gente, deixa eu deixar claro uma coisa, tá? Eu não sou nem um pouco contra a doação de gametas, muito pelo contrário, né? Eu acho que é uma técnica fantástica, desde que as pessoas tenham isso muito bem elaborado, né? A gente não está comprando pãozinho na padaria, né? A gente está tendo um filho, né? Então, o uso da tecnologia disponível deve ser feito com muita responsabilidade, sem minimizar a complexidade das muitas implicações que a permeia, né? Então, assim, a gente tem aqui, né, um casal que vê a situação diferente do outro, que vê do outro, diferente do outro também. Então, são várias as possibilidades de um olhar para uma mesma situação, né? Então, a gente não pode minimizar. É só uma célula, sim, só uma célula que carrega a identidade genética, né? Que eu não terei naquela pessoa, terei muitas outras coisas, né? É fantástico ver o vínculo, é fantástico ver a relação de famílias constituídas por filhos gestados a partir da doação de embriões, ou de embriões também, né? Mas de células germinativas, e eu vou até mais para frente, se der tempo, falar um pouquinho de pesquisas que foram feitas e que mostraram o desenvolvimento desses núcleos, que muitas vezes são são melhores vistos e avaliados do que filhos de casais e pessoas que têm os filhos naturalmente, mas que não os assume como sendo seus, né? Então, porque para a gente ter os nossos filhos, a gente tem que concebê-los e adotá-los, né? Mesmo aqueles que a gente concebe naturalmente. Bom, e o que nós entendemos por implicações, né? Uma das inquietações dos nossos pacientes giram em torno da importância em revelar ao sujeito concebido, por meio da doação de gametas, sua origem e quando fazê-lo. E essas implicações, gente, olha só, vocês estão vendo que essa mulher está aqui sentadinha, voltada para a minha esquerda? A sombra dela, né, está inversamente colocada ao contrário, né? Então, assim, que sombra é essa? Que medo é esse? Né? O que é esse segredo? O que é essa revelação a ser feita? Né? Bom, e aí, no Segredo Além do Jardim, um sombrio ensaio sobre o medo, encontra-se que os segredos de família existem. As famílias todas têm os seus segredos. E eles apresentam uma dimensão importante em termos da preservação da privacidade e da autonomia, tanto individual quanto do grupo familiar. A gente sempre ouve, né? A grama do vizinho é mais verde.
né? Nossa, né, quem tem filho sabe, na casa da minha amiga nunca os pais brigam, lógico, eles não vão brigar na frente da visita, né? Vai a visita embora ou fica escondido atrás da porta que vai ver que eles brigam, né? Porque faz parte, enfim, né? Família perfeita é só aquela que está no porta-retrato e às vezes voltado para a parede, né? Porque somos pessoas e temos questões, cada qual diferente uns dos outros. Entretanto, no atendimento psicoterapêutico, cadê minha setinha que foi embora? De algumas famílias, observa-se que determinados segredos assumem uma função central, enredando seus membros em alianças inconscientes, tá? E esse é o perigo, né? Porque é um segredo não tão segredo. Então, existe o medo, né? O medo de que a verdade venha à tona de uma forma distorcida, né? Então, supondo, eu faço uma óvulo doação e resolvo contar só para o meu irmão. E aí, um dia, eu e meu irmão quebramos o pau, nós nos entendemos, e ele vira para mim e fala assim, pode se preparar que agora eu vou revelar seu segredo. E eu não tinha contado. Então, o meu filho, né, que hoje tem, sei lá, X anos, nunca soube que eu fiz uma adoção de óvulo ou de sêmen ou que ele é um embrião adotado, né? Então, o medo aparece, né? Ou quando essa criança começa a apresentar necessidades de transplante ou de qualquer doença que é necessário que se tenha a ajuda, né, do seu descendente, do seu ascendente, né? Também existe esse fantasma. Então, assim, e esse fantasma ele era muito presente na vida dos casais que adotavam. Então, assim, antigamente as pessoas adotavam e não contavam para os filhos que eles eram adotados, né? E aí, assim, essas pessoas, muitas vezes, elas eram protegidas, né? Escondidas, né? Para que não ficassem sabendo, e às vezes eram apartadas da convivência com a família maior, né? Então, nós ressaltamos dois aspectos muito importantes nesse momento, que o segredo, como um saber oculto, ele envolve três temas: o saber, a dissimulação desse saber e a relação com o outro que se organiza a partir desse saber, tá? Esse outro pode ser tanto o que é posto à parte do conhecimento, tanto aquele que sabe qual é a verdade. A palavra segredo, ela designa o absoluto do não dito, e sua ideia é insuportável para quem está excluído dele e também para quem o detém. Esse trabalho é da Débora Farinati, mais duas colegas psicanalistas, mas eu resolvi porque eu achei muito fantástico colocar aqui. Bom, o segredo, né, ele implica em um rígido sistema de vigilância que deverá permanecer ativo, já que a repressão não é confiável para guardá-lo, pois, para ocultar algo, devemos conhecê-lo e sempre saber onde ele está escondido. Ou seja, às vezes as pessoas guardam alguma coisa, ou seja, escondem de si mesmas, e depois, quando querem, não sabem onde está, né? E é um pouquinho assim, essa garota, né, que está aqui nesse quadro do Edward, né, que é a The Dead Mother, né, e que, assim, a morte da mãe. Afinal, eu pergunto, né, o que se deseja ocultar? A origem da criança, a impotência e ou a incapacidade, né? O que eu estou querendo que essa criança ou que o mundo não saiba? Que ela tem uma origem genética diferente da minha, que eu fui impotente para ter células germinativas, ou que eu fui incapaz de gestar um filho biologicamente meu. Normalmente, o segredo, ele oculta a vergonha. Então, assim, qual é o sentimento que encobre todo esse processo? É a vergonha. A vergonha da incapacidade. A vergonha de não ser, entre aspas, normal, né? Então,
nós observamos que, embora o meio utilizado para conseguir engravidar foi através da doação de células germinativas, nem todos que se beneficiam deste procedimento têm a intenção de revelar à prole sua origem. E dentre as justificativas encontram-se o desejo de evitar o estigma da infertilidade e outros argumentos fazem referência ao receio da criança ser discriminada pelo núcleo familiar e social. Os filhos, quando gestados a partir da doação de células germinativas, apresentam inquietudes vivenciadas frente ao segredo quando sentem que alguma informação está sendo retida e isso pode torná-los ansiosos e confusos, perder o seu senso de confiança e, com frequência, culpar a si mesmos por essa situação. E ao buscarmos explicar o inexplicável, elas criam crenças, mitos e fantasias particulares, as quais seguidamente se manifestam por meio de comportamento sintomático e se tornam uma metáfora para o acobertamento. Existem situações em que a situação de recepção de material de terceiros é evidente, por exemplo, em casais homoafetivos femininos, né, na qual elas necessitam, né, de um doador de esperma, né? Então, assim, fica muito mais fácil dizer que o esperma veio de um doador, visto que eram duas mamães que desejavam muito ter um filho, né? Em casais gays masculinos, né, diante dessa situação, então, assim, a gente precisa de um útero de substituição e de uma doadora de célula germinativa, tá? Que não pode ser a mesma pessoa que empresta o útero, né? Então, 2 homens, uma doadora de útero e uma doadora de células germinativas. Então, na literatura sobre famílias formadas mediante a concepção de um doante, de um doador, né, que tem o seu bom funcionamento familiar, necessita de investigação futura, e isso beneficiará as novas amostras longitudinais. Também é importante que as investigações empíricas se mantenham alienadas com as trocas legislativas e examinem os efeitos da divulgação da identidade da doação conhecida com os resultados das famílias já existentes. Né? Essa citação é da Revista Anual do Desenvolvimento de Psicologia, né? E chama O Impacto das Novas Famílias, de novas formas de família com criança e o desenvolvimento infantil, né? Acho que aqui muitos conhecem a Susan Golombok, essa revista é de 2020. E em relação ao melhor momento de revelar, né, já que essa é uma das questões, pesquisas revelam que contar às crianças sobre sua adoção ou adoção de gametas em tenra idade está associado a mais resultados positivos na interação entre pais e filhos. Quando a gente fala de contar na mais tenra idade, gente, a gente não tem que contar para a criança assim, olha, então, eu fiz exame e descobri que as minhas células germinativas não funcionavam. Então, eu recorri a um banco de sêmen. Né? Não é nada disso. Olha, nós queríamos muito ter um filho, e aí, assim, tem que ter a sementinha do papai, a sementinha da mamãe, a sementinha dos dois não funcionou, a gente foi no médico e falou assim, e aqui tem sementinha, né? E a gente gostaria de ter uma sementinha para a gente poder ter um bebê. Perfeito. Dali a pouco a criança chega e fala assim, como é que é mesmo aquela história da sementinha? Né? Então, né, o porquê? Por quê? Até o dia que essa criança vai poder saber efetivamente o que aconteceu com ela, né? E quando for bem elaborado, gente, o vínculo está estabelecido e não tem nada que destrua um vínculo de amor e afeto. Nada. Nada, nada, nada. Né? Eu estou aqui, muito obrigada, e eu gostaria de deixar como sugestão para um futuro debate,
a doação e recepção de gametas entre parentes de até 4º grau, que eu acho que isso é outra questão que dá um belo balacubá. É isso. Rose, obrigada, que linda apresentação, que fechou com a frase: não há nada que destrui os vínculos de amor e afeto. É muito, muito lindo isso, e muito verdade. Bom, eu ia comentar um pouco sobre o nosso estudo, mas foi tão bonita e profunda a sua apresentação, Rose, que eu acho que eu vou deixar para compartilhar o nosso estudo, que é um estudo mais técnico, para uma outra vez. Talvez, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Talvez eu vou só comentar um pouco do resultado, Rose, que a gente teve lá e perguntar para você o que você acha e perguntar para todas as outras psicólogas que estão aí o que elas acham desse resultado. Mas só ver se alguém tem alguma questão para comentar a respeito da sua apresentação até agora. Tem ninguém de mão levantada ainda. Eu vou comentar então com vocês. A gente fez um estudo no Fertility no ano passado, foi no ano passado, a gente fez uma enquete perguntando para as eram pacientes de reprodução assistida que já estavam durante o ciclo da reprodução assistida, pacientes apenas envolvidas com a reprodução assistida, ou seja, pacientes que já haviam passado pela primeira consulta, mas ainda não tinham iniciado o seu ciclo de reprodução assistida, e não pacientes que apenas tinham acesso ao site, ou seja, apenas possíveis futuras pacientes, ou seja, pessoas interessadas no assunto, mas que ainda não eram pacientes. Então, seriam 3 graus, né? Aquelas pessoas interessadas, ou casais homoafetivos, ou pessoas que ainda não tinham passado por consulta médica, ou apenas pessoas que poderiam se julgar inférteis e que já começavam a se interessar e fuçar os sites. Então, a enquete estava lá nesse site, e a enquete foi mandada por e-mail com uma plataforma online para esses 2 tipos de paciente, aquelas que já estavam no meio do ciclo e aquelas que iam fazer o ciclo. Perguntas eram: você acha que você tem que contar se você tiver um filho de reprodução assistida, você acha que você tem que contar que esse filho nasceu de reprodução assistida? A segunda pergunta era: se for feita a doação de gameta, você acha que você tem que contar para essa criança que esse filho nasceu de doação de gameta? E a terceira pergunta é: se sim, para essas 2 perguntas, quando? Né? E o interessante foi que a grande maioria das pessoas respondeu que, apesar de ter uma super tendência global em relação a essa abertura, né, para as crianças terem acesso à identificação do gameta, não só a identificação do gameta, mas terem acesso à informação sobre a sua origem genética, né? O interessante foi que a grande maioria respondeu que não, que não se deveria contar para as crianças que elas foram concebidas por reprodução assistida, que não deveria ter identificação dos gametas e tudo não. E isso foi aumentando conforme o envolvimento com a reprodução assistida era mais real. Então, aquelas pessoas apenas interessadas no assunto, sei lá, 60% respondeu que não deveria contar para o filho e 40% respondeu que sim, que deveria contar para o filho. Aí, quando a pessoa já teve a primeira consulta e já está prestes a entrar num ciclo de reprodução assistida, esse número já sobe para 70%. Não me recordo exatamente o número, 75%. Então, daí a pessoa já tem mais gente que não é a fim de contar para o filho. E quando chega a pessoa que já está no ciclo de reprodução assistida, ou seja, está diante da realidade realmente do que pode acontecer, vai muito provavelmente ter um filho de fato, vai ter que encarar isso aí, essas pessoas daí já, a maioria, 90%, diz que não tem que contar para os filhos. Então, queria que vocês comentassem um pouquinho aí sobre esse estudo. Desculpa, aqui já respondendo também a Mariana Delfito e já contando também sobre o nosso estudo, quando foi perguntado para esses pacientes ou possíveis pacientes em que idade eles achavam que isso deveria ser revelado às crianças, todos eles disseram. Aí era de múltipla escolha, então tinha antes da puberdade, né, na infância, após a puberdade,
na idade adulta ou apenas se a criança perguntar? E aí a maioria respondeu que apenas se a criança perguntar. Só que assim, se a criança não sabe que ela nasceu de reprodução assistida, ela vai perguntar o quê? Né? Enfim. Então é isso. Dani, fazendo um pequeno comentário, né? No que nós lemos na área da psicologia aplicada à reprodução humana, as colegas depois me confirmem isso, tá? Por favor, Cássia, Patrícia, Flávia, todo mundo que está aí por aí. É assim, num primeiro momento, as pessoas dizem, pretendo contar, né? Só que elas recuam e acabam não contando, tá? Sim, qual é o melhor momento de contar, né? Normalmente, antes da adolescência, tá? Por quê? A adolescência já é uma fase complicada para todo mundo. Nós, quase adultos, esquecemos que a adolescência é complicada porque, né, a gente já está distante desse momento. Tem gente que, aliás, está com 70 e ainda não passou da adolescência, mas entre os 12 até os 20, ele é mais complicado mesmo, né? Então, assim, tem pacientes que tiveram seus filhos de reprodução assistida e com o uso de gametas doados e que contavam quando os bebês ainda eram bebês, quando iam ninar, né? Olha, a mamãe precisou recorrer, mas são importante a pessoa que... Né, foi contando uma historinha, porque está falando com o quê? Né? Está falando com o inconsciente, né? O som, né? O afeto envolvido. Não adianta eu chegar quando essa criança tem 3 anos e falar assim, ai, que inferno! Sabia que você não é do meu óvulo, por isso que você é assim? Entendeu? Contou na primeira infância, mas contou do jeito mais estúpido que acontece, né? Então, assim, mas é difícil realmente contar, né? Pelo medo do julgamento. Você foi incapaz de me ter. Olha só. E numa ação, né, de uma reação perversa, um filho é capaz de falar isso para os pais. Eu não pedi para nascer, você que foi atrás de mim. Se a gente que faz reprodução assistida faz cara de cansado, quando o filho está chorando, que você não aguenta mais, você está exausto, assim, nossa, como que você está com essa cara? Pediu tanto para ter um filho, como que você está com essa cara agora? Filho é filho, dá trabalho, né? Uma outra coisa que vem também, muitas vezes, que eu presenciei algumas vezes, e acho várias de vocês, é em relação ao sentimento de impotência daquele que precisa do gameta, e como se fosse uma desvantagem, porque é o óvulo dela, né, é dela, o sêmen já não é meu, ou o contrário, né? O filho do meu marido, mas não é meu, alguma coisa assim de uma desigualdade, já vi bem isso. E da ameaça daquele que é o pai biológico, vamos dizer assim, geneticamente ligado, em algum momento de briga, ameaçar, a guarda é minha, eu acho que... Então, se a gente vai disputar guarda, eu vou ganhar porque eu sou o pai biológico, a mãe biológica, enfim. Então, assim, não só a ameaça de perder na justiça, que eu acho que isso é o de menos, mas assim, o prejuízo que isso traz para essa criança, né? Então, assim, é uma ameaça, assim, não pensa nem no filho num momento desse, porque acho que se pensasse no filho não faria jamais isso, mas que não deixa de estar na fantasia deles de medo de que isso aconteça de alguma forma. Isso seja um dia revelado numa situação... Por isso a importância da avaliação, né, Vânia? Porque, uma coisa é eu dizer que estou pronto para receber. Na avaliação está tudo bem, né? Está tudo bem resolvido. Então, a gente tem que perguntar de outro jeito, porque está tudo bem resolvido. Quantas vezes, não é o tema de hoje, mas quantas vezes, mesmo em outra substituição, a gente vê que depois a pessoa não vai ser mais aquela doadora, agora eu trouxe outra, porque eu vi que não sei o quê, e a gente já tinha cantado essa bola.
Posso colocar alguma coisa? Eu vou tentar, Rose, se você... Por favor, Patrícia. Vou tentar responder em cima da pesquisa da Daniela Braga, por que eu acho que há essa mudança à medida que vai se aproximando mais da realidade de participar realmente de uma técnica de reprodução por recepção de óvulos doados. Eu acho que uma coisa que a Rose começou no início da palestra dela é que, de alguma forma, os casais ou a pessoa que está passando por um processo de reprodução, existe um acúmulo de pequenos traumas, de excessos não ditos. Então, de alguma forma, quanto mais distante disso, mais esse nó, que é esse trauma que é feito por uma sala de espera, inclusive, de uma reprodução humana assistida, pelo número de tentativas, pela real conceituação de que eu não consigo com os meus próprios óvulos, quer dizer, essa pessoa está tomada de um excesso traumático, de alguma forma. Então, quanto mais próximo disso, mais difícil de ela pensar em um outro excesso, que seria como é que eu vou me relacionar com esse filho que vai vir. Se nós, com um filho natural, vindo não de um processo de doação, nós mulheres nos questionamos, será que eu vou dar conta de cuidar dessa criança? Imagina com um óvulo que, de alguma forma, ele é mais ainda um estranho, não que um filho não seja, eu acho que todo filho ele é um estranho, e hoje cada vez mais as mulheres estão assumindo isso, que elas vão se enlaçando com esse filho muitas das vezes depois que ele nasce. Mas eu acho que a mudança de porcentagem vai acontecendo justamente por isso. A defesa da negação do que é falar de um filho no futuro, ele é necessário, porque eu já estou com excesso de informação demais. Então, eu nem vou pensar sobre o que é. E, de preferência, eu só vou falar sobre isso se o meu filho perguntar, porque eu não quero nem pensar que construção que é que eu vou fazer agora, porque eu estou tendo que pensar um tanto de outras construções antes. Então, eu acredito que talvez seja por isso que as porcentagens mudem. Eu sou psicanalista de crianças também, e eu acho que os pais se esquecem de ver que até chegar à idade de contar, seja com 3, com 4, que é justamente a entrada no social, ou em qualquer idade antes da adolescência, essa criança e as crianças de hoje estão vivendo num processo relacional. Então, é importante saber o que é que eles já estão entendendo. E você fala, mas uma criança não vai perguntar de como que foi que ela nasceu, se ela não sabe que ela nasceu. Mas existe uma pergunta básica que as crianças fazem, normalmente, hoje, cada dia mais cedo, mas que normalmente antes era aos 5 anos de idade, que é de onde é que eu vim? Como foi que eu nasci? E os pais que estão com esse segredo da recepção, da doação de óvulos, eles acham que, ela descobriu, está perguntando sobre isso. Não, essa é uma pergunta constitutiva do desenvolvimento de qualquer criança. Ela não está perguntando sobre a recepção de óvulos, ela está perguntando da origem dela. Esse é o momento. Esse é o momento de introduzir. Talvez, olha, existem diversas formas de nascer. Hoje, no 6º ano das escolas particulares, é falado sobre reprodução humana assistida. Já é dito aos 11 anos para as crianças que existem outras formas de nascer. Pelo menos em algumas escolas se diz isso, e a gente vai fazer cada vez mais campanha para que isso aconteça. Porque quanto mais for visto que existem outras formas de vir ao mundo, mais facilmente vai ser de se conversar sobre isso. E de se conversar sobre as diferentes formas de constituição de um laço, de que essa subjetividade, isso que a gente não entende, que é como é que a gente pensa, é formada de um orçamento muito maior, ao meu ver, do que só a constituição genética. Eu só queria... Rosa, eu não sei se você quer acrescentar, se eu falei alguma coisa que você que você discorda, mas... Não, minha linda, foi ótima a sua seu início foi participação. bem isso. Muito obrigada, Vânia, muito obrigada a você. Valéria quer falar, olá. Então, eu queria primeiro parabenizar, você sempre dá aulas brilhantes e fala coisas muito pertinentes. Achei super interessante o que a Patrícia falou, porque acho que mesmo antes de se preocupar com que idade, quando se falar, o paciente precisa falar para ele mesmo sobre isso.
a criança, ela traz, como a Patrícia falou, algumas curiosidades. E são nesses momentos, essas curiosidades, porque a maior indagação do ser humano é a nossa origem. E ele sempre traz como você conheceu o papai, como que eu nasci, como foi meu parto. A criança sempre traz essas questões de curiosidade. E acho que são nesses momentos que é preciso introduzir isso. E tudo que é dito com uma certa naturalidade, desde que os pais entendam isso e aceitam isso como algo natural para eles, eles vão passar isso com uma certa naturalidade. E tudo que a criança cresce escutando e sendo natural, não vai ter grandes complicações no futuro. Pode ter curiosidades. Eu tive um paciente há pouco tempo que é adolescente, os pais não contaram, e ele ia prestar vestibular e foi no laboratório da escola e fez o DNA dele e mais 2 colegas. E ele descobriu que não era filho da mãe, biologicamente, e foi um transtorno na família. E quando eles me levaram, ele, que ela já tinha sido até minha paciente antes, a questão dele não era quem é minha mãe, eu quero conhecer a doadora. A questão dele era mentira, era traição. Se eles mentiram para mim isso, o que mais eles mentiram? E é muito interessante, e a Patrícia deve saber mais do que eu sobre isso, que trabalha com crianças e adolescentes, que o adolescente, ele fixa e internaliza muito mais aquilo que ele vê do que o que ele escuta. E eu levei esse adolescente no laboratório, mostrei o que era um óvulo, o que era um embrião, e ele ficou impressionadíssimo e assim, maravilhado com a reprodução assistida, e falou, não, eu vou fazer medicina, eu quero entrar nessa área. Os pais foram muito mais trabalhosos, porque a mãe questionava, será que ele vai continuar me amando? Será que ele vai querer conhecer a mãe? Que mãe? A mãe é você. Que mãe que ele vai querer conhecer? Em nenhum momento ele questionou isso. Em nenhum momento. Então, essa questão do contar para a criança tem que ser algo natural, dentro das curiosidades, quando eles vão trazendo essas curiosidades. Mas antes, eu acho e acredito muito que é preciso que o paciente que aceita receber um gameta doado, participar dessa técnica da reprodução assistida, é preciso uma elaboração maior, uma aceitação, e que ele fale antes para ele mesmo, porque é muito complicado preparar para ser mãe, principalmente quando eu recebo um gameta doado. Mas é muito importante se preparar para a mãe que eu quero me apresentar a esse filho. E é isso, Rose, parabéns pela sua apresentação. Daniela, parabéns. Obrigada, Valéria. Rose, parabéns, Rose. Eu queria pegar um gancho aqui. Há mais de 20 anos atrás, quando eu comecei nessa área, o que eu percebia? A palavra sigilo, o doador era um sigilo, e muitas vezes os pacientes introjetavam que tinha que ser um sigilo para eles também, o compartilhar ou não compartilhar. E muitas vezes os médicos falavam assim, não preocupa não, depois que você engravidar você vai esquecer que recebeu um óvulo doado. E aí, nessa época, eu questionava muito, por que você precisa esquecer disso? Mas como os médicos muitas vezes não davam conta de lidar com essa angústia, com essa situação, colocavam essa expressão, né, do esquecimento. Então, eu recordo que nessa época eu trabalhava muito essa condição antes do casal iniciar o tratamento. E o que eu tenho percebido nesses últimos anos, principalmente agora após o Covid, que as pessoas ficaram compartilhando muito mais pelas redes sociais, e as novas constituições familiares estão também se tornando assim, muito presentes. Então, crianças concebidas com gametas doados em casais homoafetivos, masculinos, femininos, mães solos e pais solos, está mudando muito o cenário dessas novas constituições familiares. Eu tenho percebido, bem, a minha experiência
uma certa abertura para os casais começarem a pensar em falar nisso. Existe um grupo aí no Instagram de 4 mulheres que receberam óvulos doados e que compartilham a experiência delas. Então, muitas pacientes já chegam falando disso, e já chegam falando da elaboração que estão tendo para poder falar disso com o filho no momento certo. Agora, no início do ano, teve uma atriz, uma bailarina, que falou que fez tratamento com óvulos doados. Então, quer dizer, a partir do momento que esse assunto começa a vir à tona, as pessoas também começam a se abrir para falar sobre isso. Há 7 anos atrás, a Rede Globo fez 50 anos. Eu não sei se vocês recordam, e eles fizeram um programa no Fantástico falando de mulheres que engravidavam aos 50 anos. E eles não comentaram nada a forma como elas engravidavam, que logicamente era com gametas doados, com óvulos doados, porque naquela época não existia ainda muito a condição da preservação de óvulos. Então não foi comentado sobre isso. Então as pessoas chegavam no consultório falando, mas fulana engravidou com 50 anos. Então era um assunto um tanto quanto velado, essa situação de receber gametas doados. Eu tenho percebido, não sei se vocês que estão aqui também estão percebendo isso, mas eu estou percebendo um certo movimento de mudança e uma fala muito interessante, que eu trabalho muito com os pacientes, que quem tem o direito de saber é o filho. Então, não importa se eles vão compartilhar com os amigos, com o pai, não, essas pessoas não são o foco é o filho. Então, uma paciente que é psicóloga, ela é psicanalista, ela me falou uma coisa muito interessante, ela falou, Cássia, eu tenho um compromisso de contar para o meu filho. E o meu filho vai escolher um dia com quem ele quer compartilhar essa história, porque esse é um direito dele. Então, eu vou deixar essa escolha de com quem compartilhar para ele. Eu vou compartilhar somente com ele. Então, são coisas que podem ser construídas, que podem ser conversadas, e eu acho assim, muito relevante. Vocês sabem que eu defendo isso ardorosamente, a importância dessa pessoa que vai receber um gameta doado ter a oportunidade de ser acolhido pelo profissional da área de saúde mental, para que possa ter um espaço para falar dessas angústias, para que possa expressar quais são os seus sentimentos, quais são suas preocupações, para que possa desmistificar algumas coisas muitas vezes estão na fantasia, né? Ou para simplesmente ponderar também, minha família não vai ser favorável, então eu vou optar por não compartilhar. Então, para o casal ter um espaço para falar sobre essas questões e tomar uma decisão conjunta para o que é o melhor, porque eles julgam que é o melhor. Então, eu nunca estou ali, eu brinco, eu não sou conselheira, eles dizem, o que você acha? Eu nunca acho nada, mas criar um espaço para que eles possam encontrar as respostas, eu acho fundamental antes de iniciar o tratamento. É isso. Essa coisa, Cássia, que você traz, que é super importante, eu vou falar rápido, tá, Dani? Né, do segredo, então, de não contar, né? Não pode contar que tem célula doada, né, recebida. Antigamente, era que fez o tratamento de reprodução assistida. Então, era aquela coisa, era um segredo. Se você atendeu um casal, e eles te viam no shopping, eles mudavam, de repente você não via mais a pessoa, você falava assim, eu alucinei? Não, era medo de que você abrisse a boca. Ui, né, há quanto tempo, não sei o que lá, olha, seu fulaninho. De onde você conhece essa mulher? Né? Por exemplo. Né? Então, isso passou, então, né, deixou de ser só em relação ao tratamento de reprodução assistida e hoje é em relação à adoção de células germinativas ainda. Tomara que em algum momento assim como foi da adoção, foi da exatamente, adoção, foi o que eu coloquei lá, agora, né, na minha apresentação. Exatamente. A gente pode escrever a história dos segredos, né? Exatamente. E eu queria só partilhar um caso que eu estou atendendo agora, de uma mãe que ela tem hoje uma filha de 20 anos, que foi reprodução assistida com sêmen doado, né? E essa mãe me procurou porque a mãe do namorado da filha ligou para ela desesperada e ela entrou em choque. Então, como ela sabia que eu trabalhava com reprodução assistida, não sei como, ela resolveu me procurar. A filha chegou para o namorado e falou assim, então, meu pai não é meu pai. E ele falou, como assim meu pai não é meu pai? Seu pai é casado com a sua mãe há tanto tempo. Ele é mais tempo de casado do que você de vida. Sua mãe traiu seu pai? Você vai me trair? Ela falou, não é nada disso. Meu pai não queria ter filho. E minha mãe queria filho. E aí, então, ela falou assim, casamento desfeito.
porta da rua serventia da casa. Ele foi embora. Só que depois que essa criança nasceu de sêmen doado, ele se tornou o melhor pai do mundo. E ela sempre soube que ela era filha de esperma doado. Então, ela contou da maneira mais natural para o namorado. E o namorado ficou meio assim, comentou com a mãe, que é aquelas senhoras mais tradicionais, tradicionalistas, sei lá eu como é que fala, que entrou em desespero. Como assim? Minha filha está ficando com quem? Meu filho está entrando numa família onde a traição rola solto, né? E assim, a traição seria se eles não tivessem contado para essa menina que ela tinha, né, sido fruto do desejo, né, e do quanto ele pôde ter a possibilidade de reparar, né, o que ele não desejou, né? E hoje, assim, se ela tiver que optar entre o pai e a mãe, ela faz a opção pelo pai. Ele é o amigo, ele é o que leva para cá e para lá, ele é o que, né? Ele é o mais afetivo. Inclusive, o que eu estou trabalhando com ela é que ela tem que deixar de ser pai e mãe. Entenderam? Só para comentar ainda sobre o que a Cássia comentou, que é uma coisa que realmente é interessante, não tinha sido comentado, eu achei bem válido, Cássia, essa questão também de que mas eu não quero contar nem para minha família, meu pai, meu sogro, sei lá quem não vai aceitar. Então também tem isso, né? Sei lá, daquele filho que ela vai ter, também ser rejeitado, enfim, também não ser aceito porque não tem a herança genética de um dos familiares. Então também é uma decisão que é deles, é um direito da criança, porém tem uma família anterior que muitas vezes também pode atrapalhar aí na decisão do casal, né? Na decisão desses pais. Rose, e só para aqui colocar mais uma lenha na fogueira, eu estou vendo agora esse novo contexto em que familiares estão procurando a clínica como doadores, trazendo uma irmã, na maioria das vezes são irmãs, né? Aí já não existe o sigilo, né? Aí a família toda aprova, aí a família toda apoia. Então, a questão do sigilo, a partir do momento que o doador não é mais sigiloso, parece que quebra-se também esse paradigma do sigilo. Mas aí outras questões vão surgir. Que desfecho isso vai ter lá no futuro? É uma questão também muito interessante que, provavelmente, Rose, eu convido para depois você abrir um outro módulo para falar disso, que eu acho que vai ser um tema muito instigante para a gente foi estar o que eu discutindo. coloquei lá, Dani, tá vendo? Não é só a minha opinião, não. Vamos embora. Viu, Cris? Bora, vamos fazer isso. Vamos fazer ou no Juno ou no fórum, né? Pessoal, a Patrícia, ela falou aqui, essa dificuldade de partilha também acontece em alguns casais homoafetivos. Lembre-se que são casais que cresceram achando que não poderia vir a ter filhos, e muitos com essa orientação sexual escondida também vão ter de fazer construção de como partilhar. Turma, deixa eu ver aqui no chat se eu não perdi nada que ficou para trás. Oi, Lígia. Tudo bom, Dani? Eu posso fazer Tudo. uma pergunta? A gente existe algum planejamento de alguma pesquisa para saber como é que esses filhos com as crianças, como é que os pais criaram um vínculo ou não? Vocês estão pensando nisso? Tem uma pesquisa que está sendo feita pela Domar, né? Mas no Brasil eu desconheço. Eu não sei lá, no Brasil não temos, a Flavinha está falando. Não a sei gente... se era uma hora, depende de orientação da Patrícia, que talvez trabalhe com isso, né? Da gente começar a olhar para isso, né? Para a gente ter dados de como esses vínculos, principalmente na adolescência, me preocupa, porque é bem a época onde eles aprendem sobre genética, né? E é a época onde eles estão buscando essa identidade. Eu não tive pacientes que chegaram nessa fase, mas eu entendo que, não sei, eu acho que vai ser um ponto, né? Eles começam a aprender genética por volta dos 10, 11 anos, não é, Cássia? A Nicola, ela esteve aqui no Brasil em 2015, me parece, e ela fez uma pesquisa aqui com diversos colegas que participaram. Eu não recordo aqui do grupo quem participou, mas os nossos pacientes responderam um questionário. A Nicola faz parte do grupo da Susan Colomboc.
e é uma inglesa que ela veio ao Brasil, a Lia, se estiver aqui presente, vai saber pontuar com mais precisão. Mas foi em Belo Horizonte, o congresso da SBRA, quando ela apresentou esse trabalho. E ela fez uma pesquisa que eu não sei o desfecho dela. Ela apresentou no congresso, mas eu não sei se ela apresentou foi em 2016. Isso mesmo, obrigada, Bruna. E ela fez uma pesquisa com as pacientes que receberam óvulos doados depois que elas já tinham tido filhos, e uma das perguntas era essa, a intenção de contar ou não. Eu não recordo, me desculpe, eu não recordo o desfecho dessa pesquisa, mas existe, já foi realizado há algum tempo atrás, e eu acho que é um tema muito importante para pesquisar, sim. Eu acho que, se eu não me engano, daria para fazer uma pesquisa assim, Rose? Daí vocês aí do grupo de psi montariam um questionário, né, com todas essas questões psicológicas aí, que vocês entendem, e com essas plataformas online fica muito fácil online. Então, de repente, montar um questionário, mandar para as pacientes, né, para as ex-pacientes de reprodução assistida, e saber como é que foi, contou, não contou, como é que foi a sua experiência, e vocês têm que montar aí um questionário. Porque eu acho legal. a gente vai ter que ter várias frentes que vão reger essa pesquisa. Em primeiro lugar, a clínica, né, o médico que tem os dados de quem fez o tratamento com doação, com adoção de gametas, né? Porque nós não temos acesso a isso, nós temos acesso a poucas pessoas que nos procuram, né? Então, as pessoas têm que estar vinculadas a um centro, né? E essas pessoas têm que pedir autorização para os médicos que disponibilizem, né, o contato com as pacientes ou, né, qualquer coisa do gênero, e depois, se ela contou ou não, e se ela contou, se ela pretende participar dessa pesquisa, né? Não, e o que a Lígia, e a pergunta da Lígia também, como é que foi o vínculo, tendo contado ou não tendo contado, né, Lígia? Acho que eu entendi. Como Eu não foi sei o se é do vínculo com essa subjetivo, criança? isso está difícil, né? A gente não Não sei sei se está tão difícil, é só quantificar. sentar e elaborar, tentar, né? Eu acho que dá para pensar, né? Dá para fazer. Vamos todo mundo aí, arregaçando as Vamos, mangas. Certo? eu acho que sim. Pensem aí, falem com a Rose, precisam de ajuda, grita aqui. Vamos sim, Flávia. Eu estou pensando aqui, você sabe que eu tive uma paciente em Londres que ela estava, né, nesse processo todo, e ela disse que uma paciente foi na TV, já mais velha, e disse o quanto se sentiu magoada também pelo segredo, né? Como a Cássia tinha colocado, quer dizer, que não era questão mais de ser ou não de óvulo doado, mas o quanto se sentiu magoada. E disse que ela disse que isso foi terrível na vida dela, e ela já tem uma idade aí, 15 anos, e eu pedi para que ela tentasse ver qual veículo e nos mandasse, né, o vídeo, porque foi em rede pública, assim, né, em algum canal de entrevista, alguma coisa que passou por lá. Mas por isso que me chamou a atenção dessa idade da adolescência, né, quer dizer, será que ela estava questionando a mãe em todo o aspecto ali que ela está vivendo na adolescência, como todo adolescente tende a fazer, ou se era uma questão mesmo da ovorecepção, sabe? Não pode deixar o homem de fora, hein? Não é só óvulo, é esperma também. Fez, Rose, acho que é doação de gametas, né? Essa pesquisa aí que a gente fez, a gente incluiu homens e mulheres, né? Mas 90% das respostas foram feitas por mulheres. Elas não respondem. Mas até esqueci o que eu ia falar. Lembrei. Uma coisa interessante, pelo que vocês falaram aqui, todas comentaram, eu entendi que quanto antes você contar para a criança, para o bebê, enfim, quanto antes você contar, melhor quanto antes vira verdade, né? E quando a gente fez a pesquisa, dentre aqueles pacientes que pensam em contar, não, na verdade a pergunta era, caso você ache que tem que contar, ou mesmo se você não acha que tem que contar, em qual idade você acharia que você deveria expor a origem da concepção? E a maioria respondeu que apenas se a criança perguntar, mas, em segundo lugar, a maior parte das respostas foi na idade adulta. Então, só para vocês entenderem como essas patentes estão mal orientadas, né? Então, elas não sabem realmente. Me pareceu, a minha impressão, absolutamente leiga, de psicologia, é que elas querem postergar o problema quanto mais elas puderem, né? Então, deixa para a vida adulta, talvez ache que o adulto vai poder
elaborar isso melhor, sei lá, mas vejam como as pessoas estão mal orientadas, né? Ou o que Eu você acho falou que antes, né, Dani? Você nunca me perguntou, por isso eu não falei. Aí você está com 60 anos e já foi. Exatamente. Descobre quando vai fazer o exame genético, né? Ou também, gente, eu penso que isso talvez nunca vai ser uma questão, né? Porque precisa pensar no que essa criança está perguntando, como eu fui adotada, como é a minha origem. Eu não sei se exatamente ela quer saber da origem óvulo, espermatozoide, ou se é uma outra pergunta que está por trás disso, né? Fico pensando que os casais têm que aprender a ouvir também, né? Para saber a hora certa, se conta ou que não conta, né? Eu também Concorda? acho Não? isso. Eu Então, acho que os Lígia, mas casais olha ficam só, muito se o presos em casal não tem regra elaborado, Sim. se o casal não tem elaborado para si, a hora que a criança pergunta como eu nasci, É disso que eles estão falando, é disso né? que eles estão Concordo. falando. Né? Então, assim, É isso que eu também acho. Eu acho que as crianças, a gente tem que ouvir as crianças. As crianças sabem, algumas vezes, o que já está acontecendo. E os pais ficam, como são casais, normalmente, que construíram essa função reprodutiva com um acompanhamento sistemático de um médico, ou até mesmo de um psicólogo, ou de uma enfermeira, ensinando o que ele tem a fazer, qual que é o próximo passo, né? Então, acabam que são casais que perdem um pouco essa capacidade de invenção, que é a própria invenção de criar um filho. Você acha que a gente sabe o que é criar um filho? Você vai inventando também a cada dia. Então, são casais muito marcados por profissionais que dizem, você pode transar amanhã, você pode pensar... Quer dizer, eles são marcados por regras. Tanto é que quando engravida, é muito engraçado que muitas perguntam para a médica, e agora, qual que é o próximo passo? Então, qual que é o próximo passo depois que você engravida? Entende? Então, existem muitas... são casais muito ancorados na mão dada, né? E que acabam dando muito valor à fala do especialista e esquecem que existe muito do que é falado que vai ser construído na relação, que não vai ser o especialista que vai poder dar isso a eles. Que não existe resposta pronta, né? Eles querem uma resposta pronta. Exato. Salvo engano, mas eu acho que eu vi, ou não vi. Vocês vão saber. Um livrinho, não sei se foi nos Estados Unidos, mas sabe aquele livrinho lá? Como é que é o livrinho, gente? Como a gente vem ao mundo? Como é que é? De onde Como os bebês. viemos? De onde O que viemos? esperar quando está... de onde viemos. Não, de onde de onde viemos? viemos. Aí Antigo. tem um livrinho, exatamente. E tem um livrinho de onde viemos de reprodução assistida. Pequenininho assim. Eu acho que eu vi na Amazon gringa, alguma coisa assim. Ô, Dani, tem um monte de coisa, né, Já de temos alguns. livrinhos para criança que foram feitos por brasileiras, a gente não precisa tudo dos americanos. Eu acho que foi você que me deu, Você acho sabe... que não foi gringo, agora eu tô lembrando. Fui eu que te dei. Que tinha lá duas mães, da dois Straub pais. e da Helena Foi. Prado Lopes. Desculpa, pessoal, foi mesmo. E o São Planeta super Bebê. mestras nisso. Foi mesmo, Planeta onde acabei viemos, de- reprodução assistida, De tudo, minha dois filha, pais. de homo, de hétero, de bi, de tri, de tudo. Meninas, eu acabei de escrever um prefácio. Teve uma moça que ela tem uma história de óvulos doados. Ela chama Luciana, ela é mãe de gêmeos. E ela me pediu para ela escrever um livro para contar. É a história que como é que ela contou para a filha dela. E ela publicou isso. E ela me pediu para escrever um prefácio. Depois eu vou compartilhar com vocês. Eu me debrucei bastante sobre esse assunto aí nos últimos tempos para escrever de uma forma, né, que pudesse ficar acessível aí para todas essas, porque muitas das que estão comprando o livro dela, segundo ela, são as que estão pensando em ainda. Então, isso já é um resultado de pessoas que já estão responsáveis, né, por isso, não estão procurando informação sobre isso. Depois eu vou compartilhar com vocês isso. Mas, na verdade, a conclusão, existem inúmeras maneiras da gente falar para o filho que ele foi desejado, né? Uma delas foi essa forma que essa moça encontrou, chama Laços de Fita no Jardim Encantado. Inclusive, ela é paciente do Dr. Arnaldo Gambiage e tem ele, porque ela usou passarinhos para ilustrar a história, né? Como fazer uma analogia, é a Lully, os óvulos, né? E olha que o Dr. Arnaldo, para quem conhece, ele ficou igualzinho. E aí Não a dá para ver consulta direito. deles...
Não dá para ver? Não dá para ver muito livro. É um Ah, que passarinho. pena. Ela fez, então são passarinhos. E ela conta desde a história do casamento dela, como conheceu o pai e tal, da origem, de fato, né? E isso aqui é parte, eu escrevi a parte de um quebra-cabeça que essas crianças vão para construir a própria identidade, né? Então, eu achei bem interessante que vem surgindo isso. Uma outra moça me mandou um também, que era do arco-íris também, mas não tinha, contando sobre a reprodução assistida, né? Mas é muito interessante como tem isso, né? Como já está mais acessível essa informação, né? Graças a Deus, né? As pessoas que estão entrando nesse caminho, acho que tomam um caminho com mais responsabilidade, penso eu, né? Várias pessoas agora, além de ter filhos, plantar árvores, estão escrevendo livros, né? Das próprias experiências. Das próprias experiências. Eu acho bem interessante, porque é a fala de quem viveu, né? E eu não sei vocês, mas eu já tive pacientes que está irredutível. E foram até 10ª tentativa com óvulos próprios, porque não aceitavam de jeito nenhum. E o quanto é genuíno isso também, de não aceitar, né? Penso, Sim. né? Sim, Inclusive... também acho que isso é genuíno, tem que realmente se respeitar e ver o tempo dela de fazer essa construção. Porque eu acho que as histórias construídas, elas vão ajudar as pessoas a construir as próprias histórias. Entende? Algumas crianças gostam dos livrinhos, necessariamente, mas eu acho que o melhor é quando os pais leem os livrinhos e eles conseguem construir a própria história, entendeu? Sim. Mas é legal. Parabéns, Rose, eu amei, viu? Tá com você, Também. Dani. Queremos mais. Eu acho que falar sobre esses gametas intrafamiliares... Eu também amei ver todas as carinhas por aí. É bem interessante. Teve gente que ficou de carinha fechada, mas eu gostei de saber que elas estão. Pelo menos eu vi os nomes. Demais. Também gostei bastante. Muito bom. E o Saiu um povo que pouco não é do... psi, gostou? Saiu um pouco daquela coisa. Dani, você só fala da parte laboratorial? Putz, Falar um pouco. Não, uma delícia, adorei esse Journal Club aqui. Vamos poetizar um pouco, né, gente? Engano até seu, agora Nilza. encantada Dani com a frase. adora quando eu começo a criar as poesias, não é, Dani? Adoro. Não é demais? A Cris também, a Joana, elas são minhas fãs. Bom. Então, acho que por hoje é só, né, pessoal? Vamos fazer mais, com certeza. Vamos fazer ou no horário do fórum, ou no próximo Journal, ou vamos montar um horário aí para psicologia. Rose, você quer falar rapidinho do congresso? Do simpósio? Dias 1 e 2 de... 1 e 2 de setembro. Congresso de Psicologia. Vai ser comemorado os 10 anos do primeiro consenso de reprodução humana assistida, primeiro consenso de psicologia em reprodução humana assistida. Não vai ser só esse evento que vai acontecer. Vai ter primeiro congresso, vai ter uma mesa que vai ser de atualização do que aconteceu nesses 10 anos na reprodução assistida, e outras pessoas que não estavam conosco enquanto profissionais da área naquele momento e estavam sentados no palco, lá na palestra, ouvindo, serão convidados também a falar, tá? Então, teremos 2 dias, uma manhã e uma tarde de evento. Vai ser muito legal, a gente está trabalhando para contemplar os temas mais importantes. Não, gente, o congresso, o curso pré-congresso é no dia 31 de agosto, o congresso vai ser nos dias 1, 2 e 3 de setembro, nos dias 1 e 2 vai ter o simpósio de psicologia. Isso, gente, então, muito obrigada mais uma vez pela presença de todas vocês, a discussão foi de todos vocês, a discussção foi muito legal. Um beijo grande e até o próximo. Tchau, tchau. Parabéns, meninas. Beijo. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, tchau.